Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio Maroni e hoje nós vamos falar de um assunto delicado, mas muito importante: relacionamentos abusivos. Mas antes, ficamos com os avisos de sempre. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Já estão inscritos? Então ativem o sininho de notificações para ficarem sempre em dia com os lançamentos aqui do canal. Então muito obrigado e vamos seguir com o nosso vídeo. Nós já vimos em muitas mídias, jornais, filmes, literatura, até mesmo em vídeos de YouTube, pessoas falando sobre relacionamento abusivo. O que mais se fala dentro do tema é sobre relações amorosas e geralmente entre homem e mulher. Mas existe todo tipo de relacionamento abusivo e não só na vida afetiva e romântica. Você pode ter ou até ser um amigo abusivo, um pai, uma mãe abusiva, um chefe abusivo, porque tudo isso depende de uma questão: padrão de comportamento. Como você decide lidar com as pessoas que te cercam, como você as trata e o que você exige e espera delas. Nem todo abusador é violento do jeito mais clichê, daqueles padrões mais óbvios que a gente está acostumado. O abusador que é praticamente um vilão de novela, que domina a outra pessoa na relação, comete agressões físicas. Todo abuso é agressivo, mas nem toda agressividade é tão evidente assim. Então, aproveitando que é mesmo um assunto muito importante e tentando dar uma perspectiva diferente sobre esse tema, vamos trazer aqui 5 dicas para evitar reproduzir comportamentos abusivos e assim não se tornar uma pessoa abusiva. 1. Não assedie. E olha, nem estou falando das cantadas não solicitadas, das abordagens desrespeitosas, esse tipo de coisa. Esse é um problema sério que muita gente passa pano na sociedade, mas existem outras formas de assédio graves que a gente não vê sendo tão faladas e que também são abusivas. Existem vários tipos de assédio, nem todos são sexuais. Existe assédio, por exemplo, moral, que é muito comum no ambiente de trabalho, por exemplo. O chefe que destrata alguém que trabalha para ele, persegue essa pessoa ou intimida um trabalhador no ambiente de trabalho, ele é um assediador. Isso também pode acontecer de funcionário para funcionário. Um funcionário que inventa rumores, espalha intrigas, etc., sobre outro funcionário, também é um assediador moral. São os chamados assédio moral vertical, quando o chefe assedia um funcionário, e assédio moral horizontal, quando um funcionário na mesma posição de poder assedia um outro funcionário no mesmo patamar. E assédio é agressivo e é por si só abusivo. E, inclusive, assim como o assédio sexual no ambiente de trabalho, é considerado crime. Um exemplo mais atual, inclusive, de uma situação de assédio foi a briga que rolou recentemente no BBB. Todo mundo já está sabendo que a Carol Conká e o Lucas se desentenderam. Tudo começou com aquela história da festa, o Lucas foi inconveniente, fez umas brincadeiras de mau gosto, desagradou a galera. E a relação dele com a Carol ficou complicada. Ela passou a destratá-lo, primeiro com algumas zoadas mais pesadas, depois realmente incitando quase que uma perseguição ao cara. Turma, eu não tô aqui para ficar apontando o dedo para as pessoas e nem para cancelar ninguém, mas esse comportamento da Carol foi um bom exemplo de comportamento agressivo, assediador, abusivo. Porque o Lucas pode até ter sido mesmo chato, pode ter constrangido as pessoas, pode até ter agido mal e tal. Tá todo mundo no direito sim de reclamar dos atos dele, de querer que ele peça desculpas e se responsabilize pelo que fez. Mas isso não dá justificativa para ele ser caçado dentro da casa, para ficar incitando uma humilhação contra ele, ficar ofendendo pesado, banir o cara dos espaços em comum. Esses são atos realmente de perseguição, de tripudiar, realmente fora da medida. E isso pode ser entendido sim como assédio e, portanto, é um comportamento abusivo. Tentem usar aquela máxima que todo mundo aprende desde pequeno: trate o outro como você gostaria de ser tratado. Todos nós temos defeitos, todo mundo carrega consigo muitas dificuldades, traumas pessoais, ninguém é perfeito, a gente sabe disso. Mas isso não é desculpa para a gente deixar de tentar melhorar, para a gente tentar ser seres humanos melhores, se relacionar com os outros e com nós mesmos da melhor maneira possível. De novo, é sempre bom lembrar, a gente vive em sociedade. E saber viver em sociedade de uma forma mais saudável
respeitosa e empática é algo que só vai fazer bem. E ressaltando, algo que fará muito bem para nós mesmos também. 2. Não haja por ciúmes. Ciúmes, manifestação de sentimento de posse, já são nocivos pela própria ideia, embora sejam sentimentos humanos. Na nossa sociedade, a gente romantiza muito a ideia de que esse querer bem o outro tem que ter a ver com querê-lo em função da gente. Achar que podemos coisificar os nossos afetos. Mas isso não é benéfico nem para quem sente os ciúmes e nem para quem é o alvo dele. Isso porque os ciúmes podem ser motivados por medos normais dos seres humanos, como abandono, rejeição, falta de carinho ou afeto. Mas sentir ciúmes é uma questão que cada um de nós precisa lidar, e agir por ciúmes é outra coisa completamente diferente. Quem sente ciúmes não é um abusador porque sente ciúmes. Quem usa dos próprios ciúmes para violar a liberdade do outro, porém, esse sim está sendo abusivo ou abusiva. O que os outros não querem mostrar é algo que deliberadamente escolheram não exibir ou guardar para si, e você precisa respeitar essa liberdade. Seja ela de quem for, seu filho, sua filha, seu namorado ou sua namorada, seu amigo, enfim. Mesmo que a pessoa esteja guardando para si algo ruim, algo até que seja ofensivo, desrespeitoso contra você ou com a relação que vocês têm. Lembre-se, não é porque alguém erra com você que você também pode cometer outro erro, que seria, nesse caso, violar de propósito a privacidade dessa pessoa. Outro comportamento abusivo, motivado por ciúmes, costuma ser impor condições, seja por chantagem emocional ou não. Se meter em decisões que são só da conta dela. A roupa que ela usa, o jeito que ela fala, os amigos com quem anda. Se você está com aquela pessoa, amigo, namorada, etc., você tem que respeitar o jeito dela de ser e de agir, e não tentar moldá-la do jeito que você se sente confortável. Com os seus ciúmes é você que tem que lidar. Isso é uma responsabilidade sua. Se a sua namorada ou seu namorado te traiu, te desrespeita, ela ou ele é quem está errado. Mas isso não justifica que você imponha os seus sentimentos sobre a vontade e a liberdade dessa pessoa. Você pode até expressar. Aliás, ter diálogo é importantíssimo e tem a ver com a nossa próxima dica. Você pode falar que sentiu ciúmes, mas você não pode, de forma alguma, exigir que a pessoa se comporte de um jeito específico porque você sentiu ciúmes. Caso contrário, você corre o risco de desenvolver um relacionamento abusivo, um relacionamento no qual você manda e a outra pessoa obedece. Inclusive, pessoal, caso vocês tenham vontade de desabafar aqui nos comentários, trazer casos em que vocês já derraparam e fizeram parecido, mas perceberam o erro e se corrigiram, sintam-se à vontade. Esses vídeos são pra gente trocar uma conversa entre nós, tá bem? 3. Tenha empatia. Exerça a empatia. Gente, saber se comunicar é o básico de qualquer relação. Nós não conseguimos nos relacionar bem com os outros sem, essencialmente, sabermos nos comunicar. Expressar o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente espera. E também entender que os outros também têm expectativas, sentimentos e emoções. Saber explicar para o outro o que você sente, o que você gosta e o que você não gosta, e saber respeitar os gostos, as vontades do outro, mesmo quando não são iguais aos seus. Isso tudo está ligado a ter empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender que nem todo mundo pensa nem sente igual e que isso não é um problema. Inclusive, isso é ótimo. É um ótimo motivo para a gente se relacionar, ter trocas com os outros, aprender, ver a vida por outras perspectivas, outros pontos de vista. Para isso, você precisa saber também o que você quer, o que é que você espera e saber comunicar isso para o outro. Não informar o outro, não exigir nada do outro. É saber ter diálogo, falar para a pessoa, olha, eu não gostei de tal atitude por causa disso, disso e daquilo. Quando você é honesto e cuidadoso com os seus sentimentos, isso também é uma demonstração de carinho com o sentimento dos outros. É claro que uma pessoa que não sabe se comunicar bem, não necessariamente é abusiva por isso. Ela pode ser só mais travada,
ter mais dificuldade mesmo de acessar as próprias emoções e de socializar com outras pessoas. Mas quando uma pessoa tem essas ferramentas, capacidade de diálogo, boa inteligência interpessoal e intrapessoal e capacidade de sentir empatia, mas por própria escolha, consciente, coloca a sua vontade acima da vontade dos outros, essa pessoa pode acabar criando uma relação abusiva. 4. Tenha a sua individualidade e respeite a individualidade do outro. Muitas vezes, também por medos humanos, como os que falamos antes, de ser rejeitado, trocado, esquecido, nós às vezes ficamos carentes demais de atenção. Podemos acabar pedindo do outro mais do tempo dele do que ele pode nos dar. Até mesmo por falta de autoestima ou até mesmo dessa visão mais gentil e carinhosa sobre si, ficarmos incapazes de sermos plenos e seguros sozinhos. E assim a gente cria relações de codependência, relações que por si só são tóxicas e podem se tornar bastante abusivas conforme o grau de gravidade dos comportamentos de dependência e alimentação dessa dependência. Isso é muito ruim por vários motivos. Não só porque, como falamos, é um problema de autoestima, mas porque a gente precisa ser capaz de se gostar como somos e gostar da própria companhia até para poder se relacionar. A gente precisa ser capaz de dar fôlego para o outro, viver a nossa vida independente do outro também. É bastante sufocante viver uma relação, seja ela qual for, achando que você precisa carregar outra pessoa nas costas. A nossa vida deve ser resolvida por nós mesmos. E se já é complicado e difícil entender os nossos dilemas pessoais, os nossos problemas, as nossas emoções, imagina a gente ter que carregar junto a bagagem emocional de outra pessoa. É nocivo para qualquer relação. É preciso ter os próprios interesses, as próprias convicções, um tempo para si, independente de quem você esteja se relacionando. E esperar que a pessoa com quem você esteja se relacionando, seja num namoro, amizade, também faça o mesmo. Se você ama ou respeita a outra pessoa, respeite a individualidade dela. Isso é fundamental. 5. Não faça chantagem emocional. Chantagem emocional é aquela ferramenta que muitas pessoas acabam usando sem tanta má intenção. Às vezes é só alguém que foi exposto a esse tipo de comportamento desde pequeno, na dinâmica familiar, e acabou internalizando isso como algo normal. É alguém que por medo, e às vezes sem mesmo nem pensar muito sobre isso, tenta manipular ou coagir os outros a agirem da maneira como ela quer que eles ajam. De uma forma mais simples, é alguém que fala coisas como: nunca ninguém vai amar você como eu amo. Se você sair com aquelas pessoas, então eu é que não saio com você. Se você realmente me amasse o quanto eu te amo, faria o que eu estou te pedindo. Quem faz chantagem emocional tenta impor condições egoístas no gostar do outro. O outro precisa seguir o que ele quer para se relacionar consigo. Caso contrário, será chantageado, recebendo um discurso em forma de ameaça ou vitimização. Esse tipo de relação, pessoal, embora mais sutil do que uma evidentemente mais agressiva, é também muito danosa. As pessoas não devem estar com você como parceiro ou parceira, amigo ou amiga, a relação que seja, porque você as ameaça ou as manipula. Isso é extremamente tóxico e cria um vínculo danoso, porque a pessoa com o tempo vai se sentindo presa, sufocada e com razão. Bom, gente, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já curte aqui. Você sabe o quanto isso é importante para o canal. Compartilhe também esse vídeo. Manda para geral no WhatsApp, nas suas redes sociais. E não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e até a próxima.